nosso próximo painel traz questões importantes. Qual é o futuro da infraestrutura no Brasil? Para debater esse tema, eu convido ao palco o ministro Renan Filho, do Ministério dos Transportes, ministro Silvio Costa, do Ministério dos Portos e Aeroportos, Marcelo Guidotti, CEO da EcoRodovias, Miguel Setas, CEO da Motiva, Pedro Palma, CEO da Rumo, e para moderar, Lucas Marchiori, sócio do BTG Pactual. Um ótimo painel a todos. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, pela participação aqui em mais uma BTG Pactual CEO Conference 2026. Em nome do banco aqui, já agradeço de antemão a presença de todos os meus colegas de painel, ministro Renan Filho, ministro Silvio Costa, aos amigos executivos Miguel Setas da Motiva, e eu vou me policiar para não dizer CCR, pode contar com isso. Marcelo Guidotti, da EcoRodovias, Pedro Palma, um pouco mais ali distante. E, infelizmente, o Antônio Sepúlveda, da Santos Brasil, não pôde estar com a gente hoje por um imprevisto, mas nem de longe reduz o nosso painel. Ele não é um simples painel, é um painelzaço, né? Legal trazer infraestrutura aqui para o palco principal da conferência. Acho que isso simboliza um pouco tudo que o setor entregou, desenvolveu, criou nos últimos anos, e acho que os nossos colegas de painel vão conseguir resumir isso bem para a gente. Como somos muitos, quero dar a chance de todos aqui terem tempo hábil para apresentar tudo que foi feito em infraestrutura. Então, convido já para essa abertura, ministro Renan Filho. Ministro, a gente geralmente começa esses papos com uma recapitulação um pouco do que tem sido a agenda. Acho que em 2026 dá para a gente a chance de fazer até um exercício até um pouco mais longo. Vamos recapitular o que deu para fazer em 4 anos de mandato em infraestrutura, muita coisa mudou. Conta para a gente o que foi esse setor no seu mandato, ministro, por favor. Obrigado pela presença. Olha, boa tarde, queria saudar a todos, cumprimentar aqui os companheiros de painel e abraçar especialmente o ministro Silvio, meu colega de governo, e dizer que eu defendo sempre a sobriedade e o trabalho com capacidade de ser analisado para que a gente verifique o melhor caminho na infraestrutura. Não adianta a gente imaginar que a gente consegue fazer infraestrutura com discurso, com posicionamento político. Infraestrutura precisa virar contrato, obra, entrega para as pessoas para impulsionar a economia, gerar emprego, reduzir o custo do Brasil. Quando a gente observa o que foi feito no governo anterior ao do presidente Lula, no ambiente de rodovias, por exemplo, foram feitos apenas 6 leilões e selecionados pouco menos de 100 bilhões de reais em contrato. Nesses 4 anos do presidente Lula, nós vamos fazer 35 leilões, já realizamos 22, com 400 bilhões de reais contratados. Isso é 4 vezes mais investimento e significa melhoria da infraestrutura. Num país de dimensão continental como o Brasil, forte na produção, especialmente na sua relação com o comércio exterior, a gente precisa mais ainda de infraestrutura. E o Brasil tem tudo necessário para que a gente siga um ciclo virtuoso nesse ambiente, por 4 motivos, principalmente. Primeiro, porque a gente possui projetos rentáveis na comparação internacional. Segundo, porque a gente tem uma agenda de sustentabilidade, que é o que o mundo deseja. Terceiro, porque a gente tem um mercado de capitais sofisticado. O Brasil tem um mercado de capitais sofisticado. E o quarto, que é um combo de outros motivos, mas que eu coloco como fundamentais, é o ambiente democrático. O Brasil é um país democrático, a solidez institucional e a posição na relação internacional que o presidente Lula tem reafirmado do Brasil, ministro Silvio. Esses 4 pontos garantem que
Brasil seja destino de investimento hoje, como em poucos momentos da nossa história. Não é à toa que a Bolsa está em máxima histórica, que o dólar está em mínima nos últimos 21 meses, que nós temos visto os Estados Unidos espalhar capital pelo mundo e ele vir para cá, sobretudo com participação do capital internacional na Bolsa, na B3 nesse momento. Dos IPOs que estão colocados, porque há um bom tempo, André, o Brasil não vê um novo IPO, que é um sinal ruim, os próximos são na área de infraestrutura. Além disso, uma das grandes novidades foi a participação do BTG na Cosan, na Rumo. Então, isso é muito significativo, demonstra a pujança do setor. Então, acho que a gente, na infraestrutura e na economia, concluo aqui, a gente precisa dar uma olhada para fazer uma avaliação crítica e comparar de maneira real e fugir um pouco do discurso político, que no mundo hoje virou uma cortina de fumaça para inebriar um pouco o que ocorre. Mas o fato é que o Brasil está em máxima histórica de investimento em infraestrutura e isso certamente vai significar mais crescimento econômico adiante, sobretudo quando somado ao cenário internacional, onde os países maiores estão em déficit fiscal grande, ou seja, espalhando capital, elevando o risco, e ambiente de guerra, enquanto a gente tem um ambiente de mais tranquilidade, somos o polo principal da nossa região, temos tido um diálogo altivo com os Estados Unidos e com o presidente Trump, o que nos eleva. Isso, somado à melhor infraestrutura, certamente vai colocar o Brasil em condições melhores no futuro. Acho que era isso. Obrigado, ministro. Acho que vou estender a pergunta ao ministro Silvio Costa. Bastante desenvolvimento na indústria portuária, aeroportuária. Acho que também vale a letra do número de licitações nas duas categorias. Queria também te ouvir e pedir essa recapitulação dos 4 anos de mandato. Por favor. Olha, primeiro cumprimentar a todos, cumprimentar nosso André Esteves, um grande brasileiro por sempre acreditar no Brasil, cumprimentar nosso ex-ministro Nelson Jobim, cumprimentar meu amigo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em seu nome cumprimentar a todos e a todas aqui presentes, cumprimentar meu companheiro de equipe, o ministro Renan Filho, que tem feito um belo trabalho, em seu nome cumprimentar a todos que fazem o setor produtivo brasileiro. Primeiro, dizer da alegria, André, de poder participar desse debate tão seleto a favor da Agenda Brasil. Eu lembro que quando eu assumi o Ministério, em setembro de 2003, certa feita eu cheguei aqui na Faria Lima, alguém me disse, mas Silvio, o governo do PT, do presidente Lula, tem preconceito com quem produz, tem preconceito com concessões. Eu disse, olha, não é isso que eu observo de todas as vezes que eu conversei com o presidente Lula. Até porque quando a gente faz uma reflexão histórica sobre o Brasil, o melhor ano das concessões do nosso país foi o ano de 2004. Tinha sido o melhor ano da história. E nesses últimos 2 anos, 24 e 25, foram os 2 melhores anos da história do Brasil em concessões no país. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento. Hoje nós temos em contratos assinados, fechamos o ano em 2025, mais de 500 bilhões de reais em contratos assinados em todas as áreas de concessões. Eu tive a oportunidade de ser vereador do Recife, deputado estadual, secretário, deputado federal. Apesar das imperfeições que é da democracia não só brasileira, mundial, o nosso parlamento, na minha opinião, ele nesses últimos anos deu uma bela contribuição ao Brasil. Primeiro, o presidente Rodrigo acompanhou, foi a autonomia do Banco Central, que eu acho que isso é um ativo importante para colocar o Brasil na rota da globalização internacional. Segundo, nós tivemos o marco das concessões no Brasil. Segundo, tivemos o novo marco legal do saneamento. Terceiro, tivemos a agenda de ampliação das PPIs e das parcerias público-privadas no Brasil. E agora, no ano passado, foi aprovada a Lei 10.000
15.190/2025, que vai avançar numa nova legislação ambiental, com mais segurança jurídica, com menos burocracia. Isso vai acelerar a carteira de investimentos no país. Quando a gente faz uma análise do setor portuário brasileiro, e eu converso isso muito com o governador Tarcísio, brincando um pouco com ele, para vocês terem uma ideia, em 4 anos do governo anterior, nós tivemos de projetos aprovados e de concessões o equivalente a 5 bilhões de reais em investimentos. Em 3 anos do governo do presidente Lula, nós já vamos em mais de 30 bilhões em concessões no Brasil. E vamos fazer 2 muito estratégicas. Vamos fazer ainda esse ano o leilão do Porto São Sebastião, que é aqui em São Paulo, em parceria com o governo do Estado, e vamos fazer o maior leilão da história do Brasil, que há uma discussão por mais de 12 anos, que é o Tecon Santos 10, que vai mais que dobrar a capacidade de operações de contêineres do Porto de Santos, que representa mais de 30% da corrente de exportação e importação do Brasil. E vou lhe dar um dado, ministro Renan. A Lei dos Portos, ela foi criada no ano de 2013. De 2013 até 2022, nós tivemos 40 leilões no Brasil. Em 3 anos do nosso governo, já foram mais de 25, e vamos fechar 2026 com 40 leilões em 4 anos. Por que é que eu estou colocando isso? Porque isso é uma demonstração clara que o governo tem procurado buscar cada vez mais quem produz, porque quem defende o trabalhador não é apenas o trabalhador. Quem defende o trabalhador é quem gera emprego e quem produz riquezas no Brasil. E é por isso que cada vez mais a gente tem que desburocratizar, facilitar, criar um melhor ambiente para quem quer empreender no Brasil, porque o Brasil tem a democracia fortalecida, as instituições funcionando, o mundo observando o Brasil como uma grande janela de oportunidades, e é isso que a gente tem procurado avançar bem no setor portuário, como também no setor da aviação. Eu estou, Renan, muito animado com o ano. Sabemos que responsabilidade fiscal, isso é cláusula pétrea para o Brasil. Isso não é uma bandeira de esquerda, de direita, de centro, isso é uma bandeira de país. E é por isso que a nossa geração ela tem que ter muita responsabilidade com a responsabilidade econômica e fiscal do Brasil, porque isso vai dar previsibilidade e vai dar uma nova janela de oportunidades para o Brasil. E estamos iniciando o ano com uma boa perspectiva. Estamos iniciando com a perspectiva do Brasil crescer 2,5%, com a inflação terminar o ano em 3%, a gente espera que a gente possa manter a empregabilidade em 5,4%. Não tem por que o Banco Central ainda está segurando uma taxa de juros de 15%, a gente espera que até novembro a gente tenha aí pelo menos 12,25% para ampliar a janela de crédito no Brasil. A gente viu o Brasil saindo no ano passado do mapa da fome, e quem sabe nós podemos terminar o ano sem o Brasil voltando a ter o investment grade e a gente dar outro salto qualitativo na economia brasileira. Então, estou muito animado, confiante e quero agradecer não só como ministro, mas agradecer ao setor produtivo aqui presente por cada vez mais estar acreditando no Brasil, e fruto disso foi o mês de janeiro que nós tivemos mais de 25 bilhões de dólares ingressando do mercado exterior aqui na economia brasileira. Então, isso é um sinal que a gente está retomando cada vez mais a confiança com o mercado internacional. Obrigado aos 2 ministros, e acho que esse desenho feito aqui pelos 2 permite a gente encaixar cada uma aqui das teses, no caso, Rumo, Ecorodovias e Motiva, e eu vou pegar, inclusive, o gancho aqui do ministro Silvio Costa. Quando se fala de Santos, inevitavelmente, a gente acaba falando de Rumo, né, Pedro? E a companhia exerceu um papel de transformação, desde Portofer para FIPS, desde STS 12, desde T39, o quanto que a companhia
destravou de capacidade para transporte de grão. Queria te ouvir e entender como que foi todo esse processo de investimento, de execução, de aumento de capacidade, seja porto, seja interior, nesse tempo aí na companhia, por favor. Boa. Bom, obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com todos os meus colegas de painel, ministro Renan, ministro Silvio. Contar um pouco dos investimentos da Rumo, falar realmente sobre infraestrutura, né, sobre ferrovia e porto. Se a gente recapitula esses últimos anos, aqui eu vou retroagir um pouco até 2019, o grande desafio nosso foi o momento que nós vencemos ali o leilão da Ferrovia Norte-Sul, começar o processo, né, de conclusão dessa ferrovia. A partir de 2020, nós já começamos a operar esse ativo. E dentro da jornada, não adianta nada você fazer só investimento na ferrovia se você não olhar, ministro Silvio, a perna portuária. Porque a grande vocação ferroviária do Brasil está ligado realmente a esse processo de você ligar o interior do país aos seus portos. Já naquele momento, nós começamos um diagnóstico, um trabalho muito forte para garantir que a capacidade portuária de Santos cresceria também na medida da nossa ambição do crescimento ferroviário. Daí que nasceu, Lucas, a ideia de fazer uma inovação regulatória, né, e mudar o que era um ativo controlado individualmente, até pela própria Rumo, ali, a Portofer, e criar uma associação que hoje é gerida por todas as ferrovias, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos, a FIPS, que fez com que nós destravássemos um conjunto super relevante de investimentos e vem garantindo ao longo desses últimos anos recordes atrás de recordes na elevação portuária, garantindo que a gente mantém esse corredor de exportação do Brasil como sendo o mais capaz, o mais produtivo e o mais competitivo para as exportações do agronegócio brasileiro. Um projeto importantíssimo que a gente tem hoje, e aqui, Lucas, eu já vou casar um pouco até com a visão do hoje. O investimento da FIPS não é necessário, mas ele não é suficiente. Não é um projeto hiper relevante do nosso portfólio. É uma parceria em conjunto com a CHS, uma cooperativa agrícola americana, a maior cooperativa agrícola americana, com a qual nós fizemos uma parceria para a implantação de um novo terminal portuário em Santos, que será o maior e o mais produtivo para grãos e fertilizantes. Então, esse é um projeto que nós estamos na fase final do licenciamento e esperamos, nesse ano, começar um projeto que é um investimento de aproximadamente 2,5 bilhões de reais nesse ativo portuário. Isso vai fazer com que Santos continue essa sua jornada de crescimento. E retroagindo um pouco mais agora, né, e fazendo a bola aqui, ministro Renan, para o interior, né, e para a vocação ferroviária, um desafio enorme que você tem é garantir que a Malha Paulista absorve, né, todo esse crescimento de volume que o agronegócio brasileiro traz. Um dos primeiros contatos, eu acho que da Rumo com o ministro foi justamente na inovação da discussão da repactuação do acordo de renovação da Malha Paulista, onde a gente foi a primeira companhia que discutiu o excedente de outorga, correto, ministro? E a gente, através disso, conseguiu repactuar o caderno de obras da Malha Paulista para que ela atendesse melhor a sua necessidade de ritmo de crescimento e, ao mesmo tempo, gerasse recursos também para o setor ferroviário dentro desse horizonte e dentro dessa vontade de crescimento que existe, acho que não só da Rumo, e a necessidade que existe realmente para o setor. Então, a jornada que a gente vem encarando, acho que ao longo desses últimos anos, é uma jornada que demanda bastante diálogo junto com o poder público. Os investimentos ferroviários, os investimentos portuários, mas pelas cifras já mencionadas, vocês conhecem, sabem muito bem que são realmente investimentos muito relevantes. Então, você precisa chover aqui um pouco do molhado, mas garantir que você tem esse diálogo constante com o poder público, que você tem as regras do jogo bastante claras, que você tem uma condição de evolução dos investimentos, de forma a perpetuar esse ciclo de investimento que as companhias querem fazer. E aqui eu vou até me referir ao painel anterior, quando estava o ministro Vital, e aproveitar para fazer aqui, eu acho que um elogio e um reforço, não é, da necessidade que a SESEX Consenso continue sendo um local
não é, de discussão, de solução de divergências. Eu acho que esse é o tipo de ação, é o tipo de mecanismo de resolução, não é, de problemas, que é muito válido, e para quem investe em infraestrutura no Brasil, é importante a gente saber que tem esses mecanismos para se evitar litígios e manter essa roda girando. Obrigado, Pedro. Eu vou trazer ali também o Marcelo Guidotti, da EcoRodovias, para a conversa. Guidotti, vocês passaram por um ciclo de expansão relevante, né? Hoje, até em termos de quilômetros administrados, a EcoRodovias hoje é a maior operadora de rodovias do Brasil. A repactuação da Eco 101, o lote da Raposo, aqui no estado de São Paulo. O que aconteceu com a EcoRodovias nesses últimos anos? Conta para a gente onde a empresa está hoje. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, ministro Silvio, ministro Renan, Banco BTG por convidar. Realmente foi um ciclo de expansão, muitas concessões, né? O ministro às vezes até reclama que a EcoRodovias não participou tão ativamente, mas nós tivemos realmente, nos últimos 7 anos, ganhamos 7 concessões novas e triplicamos o volume de quilômetros sob gestão. E temos, obviamente, que nesses últimos anos tivemos que quebrar um pouco o medo do mercado, porque fomos os primeiros operadores a ter uma contratação de CAPEX bilionária na frente, 50 bilhões. Nos últimos 4 anos já realizamos 17 bilhões, já entregues, duplicações, terceiras faixas, e estamos entrando num ciclo de mais ou menos 5 bilhões por ano a ser entregues. E são todos investimentos que foram planejados e estão sendo entregues. Acho que o grande desafio da EcoRodovias foi isso, ter um portfólio, um crescimento acelerado e conseguir entregar de forma constante, cumprindo os contratos de concessão. O ano passado foi um ano de sucesso, seguramente o destaque foi na repactuação, não, foi na otimização no leilão da Ecovias Capixaba hoje. E para contar um pouco como foi a negociação, foi muito discutida, foi dura e foi muito transparente. O que impressionou realmente é a abertura, ministro, TCU, agência, todos os interlocutores participando, discutindo. Uma vez concluído, fomos para o leilão. Então, realmente um processo que se destacou e foi, para nós, realmente foi destravador de novo otimismo para novos investimentos. Mas eu diria também que os últimos anos desse governo foram destacados por um conceito de rodovia que vai além da execução de obras. O usuário está se tornando cliente. Então, toda a modernização dos contratos de concessões está vindo de forma muito acelerada. Câmaras, 4G, sensores, pedágios free flow, conectividade, e tudo isso abre um desafio para nós, operadores de rodovias, que em vez de termos milhões e milhões de usuários, começamos a ter milhões de clientes que querem saber. Então, o conceito de rodovia vira um conceito de prestação de disponibilidade de ativo, constantemente, de noite, com chuva, com tráfego, com encarga. Isso vira o desafio operacional de um grande operador com quase 5.000 quilômetros de gestão em áreas densamente urbanizadas, áreas, digamos, rurais, então, diferentes condições climáticas, diferentes condições de risco. Então, tudo isso está bem. E os contratos de concessão foram muito, e os poderes concedentes, as agências, acompanharam essa mudança e tivemos muitas melhorias. Um destaque, hoje é possível, será possível, foi autorizado, a agência já autoriza todos os contratos de concessão a implementar o que se chama HS-WIN, pesagem em automático. Aquelas velhas balanças não acontecem mais, o caminhão é pesado instantaneamente 100%. Isso vai evitar que trafeguem nas rodovias do Brasil inteiro caminhões com sobrecarga, que são um desafio porque são muito perigosos. Eles têm acidentes que acontecem. Então, são tecnologias que foram autorizadas ao longo deste mandato e são melhorias fundamentais. O próprio Free Flow, que está sendo utilizado, e é um sistema para poder ser um pedagiamento muito mais leve, que tem um impacto social e ambiental muito melhor. Então, acho que foi um mandato, um período de melhoria muito significativa, e a EcoRodovias está no meio desta onda. Está no meio desta onda, e ainda o ministro tem ainda algumas semanas, meses de mandato, talvez a gente, quem sabe, participe de algum leilão do governo federal. Tem alguns na agenda aí, então oportunidade não falta.
Ainda segue cheia de licitações esse ano. Eu queria agora trazer, claro, Miguel para a conversa. Miguel, às vezes eu escrevo no relatório, né? Essa gestão tem sido tão transformacional. Às vezes o pessoal pega no pé, pô, mas por quê, né? Mas você repara o quanto que você cresceu a sua carteira de investimento, o quanto que você afunilou o seu foco em operação. A CCR hoje é uma companhia com uma visão muito mais clara do que a Motiva, perdão, eu consigo trocando aqui, né? Mas a Motiva, a força do hábito, a Motiva tem uma visão hoje muito mais clara do que tinha, e isso é consequência direta da intervenção de você, do seu time. Então, queria saber o que é essa transformação na Motiva hoje em dia. Obrigado, Lucas. Queria primeiro começar por cumprimentar o ministro Renan, o ministro Silvio Costa Filho, agradecer ao André Esteves, estava aqui há pouco, enfim, o convite para estar aqui hoje, sempre um prazer estar aqui na conferência do BTG. Obrigado por colocar a pergunta dessa forma, acho que é uma pergunta ampla. Efetivamente, nos últimos 3 anos, eu cheguei em abril de 2023, concentrámos-nos num programa de transformação muito completo, não é? Eu queria que fizemos barba, bigode e cabelo para poder estar aqui hoje, 3 anos depois, com uma companhia que nós entendemos que está num momento diferente. Alguns pontos de destaque. Primeiro, foco. E aqui o ministro Silvio Costa Filho às vezes fica triste conosco, porque nós tivemos que tomar uma decisão difícil de vender uma plataforma, não é? Nós temos 3 negócios, rodovias, trilhos e aeroportos, e eu expliquei ao ministro Silvio Costa Filho que é um pouquinho como os esportes, não é? Nós começamos a nossa vida, ministro, fazendo todos os esportes, não é? Futebol, ténis, vôlei. Depois há um momento na nossa vida que temos que escolher algum em que nós somos os melhores, e foi o nosso caso. Tivemos que escolher rodovias e trilhos, onde a Motiva ela pode ser um dos melhores operadores do mundo, não é? E essa foi, digamos, a opção estratégica que nós, o ano passado, concluímos com uma transação de 11,5 bilhões de reais. Vocês acompanharam, o Grupo Azur, mexicano, um grupo que ainda não está no Brasil, vai ser interessante, vai trazer mais concorrência, vai trazer novo investimento, uma aproximação geográfica com um país que é estratégico também para as relações comerciais do Brasil. Portanto, nós entendemos que foi bom para nós, foi bom para o país, foi bom para o setor aeroportuário. Isso vai permitir que o nosso balanço fique mais flexível, mais liberto, para nós fazermos um deep dive, não é? Como já temos vindo a fazer nos últimos anos, de focar em rodovias e focar em trilhos. Há pouco o Guidotti estava comentando os números da ECO. Nós estamos hoje com um pacote de obras de 65 bilhões de reais, um pouquinho maior que o da ECO, que dobrou nos últimos 3 anos, não é? Quando chegam à companhia tínhamos 27, 28, hoje estamos com 65, ganhamos 4 novos contratos, ministro, importantes. Uma repactuação da BR-163, a MS Via, neste processo de consensualismo que tínhamos, que aqui foi abordado no último painel. Motiva Pantanal, portanto agora redenominada Motiva Pantanal, PR Vias no Paraná, portanto um lote 3 no Paraná, Sorocabana aqui em São Paulo, e como todos viram também, e isso Guidotti não leva mal, mas isso vai nos permitir ultrapassar a ECO em termos de quilometragem sob gestão. Portanto, nós hoje temos 4.500 mais ou menos, vamos passar para 5.044, um pouquinho mais que a ECO. E eu acho esta concorrência boa, porque logo o Guidotti ganha uma nova concessão e nós vamos estar disputando esta liderança. Portanto, estamos entusiasmados com isso. Setor de rodovias, como o ministro Renan explicou, tem tido uma padronização de projetos e um fluxo muito constante de novas licitações, o que permitiu que o mercado se organizasse. Não somos só nós os dois aqui, enfim, estas 2 empresas aqui representadas, muitas outras empresas hoje no mercado. Acho que o público sabe, a malha viária brasileira é uma das maiores do mundo, eu diria hoje a 3ª, 4ª maior malha viária do mundo, 1,7 bilhões de quilómetros, das quais apenas 1,9% são concessionados. Estamos a falar de 32 mil quilómetros hoje. Portanto, um espaço enorme para a iniciativa privada destes investimentos que têm vindo a ser feitos ultimamente, não é, ministro? A maior parte deles são para a iniciativa privada. Dos 300 bilhões que a ABDIB, não sei se está aqui hoje representada, que espera para 2026, 280 em 2025, 300 em 2026, nos 4 segmentos da infraestrutura.
a maior parte, 80%, é iniciativa privada e, portanto, nós estamos muito focados nessa agenda. Portanto, crescimento, que como sabemos aqui na plateia temos muitos investidores, crescimento tem que ser rentável, tem que ser seletivo, não é? Ou seja, não vamos conseguir chegar a todos os projetos que estão no mercado, mas, portanto, com rentabilidade e com seletividade. Para além disso, desse foco e, portanto, uma simplificação do nosso portfólio com a saída de aeroportos, uma resolução de problemas crónicos que você conhece, Lucas. Resolvemos o problema de Barcas que nós tínhamos no Rio de Janeiro, repactuámos a MS Via que tínhamos no Mato Grosso do Sul, portanto, isso também ajudando a que o portfólio fique mais limpo, mais preparado para o crescimento. Outro aspecto importante que compõe a história de transformação é toda a agenda de eficiência. E, portanto, aí antecipámos um ano aquilo que era a nossa métrica de eficiência para 2026, conseguimos entregar essa métrica em 2025, portanto, íamos chegar a 38% de OPEX caixa sobre receita líquida em 2026, entregámos isso agora em 2025, com 37,5%, e, portanto, enfim, digamos, uma transformação em todos os níveis, não é? De limpeza de portfólio, crescimento rentável, eficiência superior, não é? Acho que essa é a história que nós queremos construir para sermos uma das maiores, enfim. Obviamente tenho aqui neste painel um respeitável concorrente, mas uma das maiores, uma das melhores operadoras de rodovias do mundo, e em trilhos também, não é? Portanto, nós somos hoje o 7º maior operador privado do mundo em trilhos e temos, como vocês também sabem, muitas oportunidades aqui, em particular aqui em São Paulo, associadas à privatização das linhas da CPTM e do metrô, a possibilidade também de ampliar essa presença no negócio de trilhos. E, portanto, esse vai ser, o ano 2026 é um ano de virada, Lucas. É um ano de um portfólio mais robusto. Enfim, nós fechámos hoje, apresentei esta manhã resultados, tivemos 3,3 bi de lucro líquido, um aumento significativo, 25% de aumento de lucro líquido, 15% de EBITDA year on year, portanto, cumprindo aquilo que eram as nossas métricas também do nosso plano estratégico de ambição 2035. Portanto, estamos muito felizes com o cenário atual. O ministro Renan, você viu aí que vai faltar quilômetro, né? O pessoal está competindo, que é bom, né? Que a gente tem ainda uma indústria bastante competitiva como essa, então acho que agora também é uma deixa boa para o ministro Renan apresentar um pouco da agenda de 26. Tem leilão final de fevereiro já, tem leilão em março, tem leilão em abril. Como é que está essa agenda de licitações, ministro, por favor? Olha, eu queria primeiro colocar uma coisa muito interessante. Veja bem aqui, Rumo vai investir 6 bilhões esse ano. Ecorodovias, 5 bilhões, dá 11 os dois. Com mais 9 da Motiva, 20. Com mais 15 do Ministério dos Transportes, de investimento público, que é o dobro do que o país fazia anteriormente, nessa frente aqui, 35 bilhões de reais ano de investimento em infraestrutura. Esse é um retrato da infraestrutura nacional. No passado, o governo anterior concedeu 3.500 quilômetros. Nós vamos conceder 16.500 quilômetros no governo de centro-esquerda. Eu e Silvio até estamos posicionados mais ao centro no espectro ideológico. Mas não é à toa que o presidente Lula nos escolheu no centro para ocupar essas funções, porque o presidente Lula é que organizou isso. Mas o que eu queria colocar aqui como sensação, além de colocar a agenda de 26, é que no passado muito recente no Brasil, e eu fui prefeito, fui deputado federal, fui 2 vezes governador de Alagoas, nessa última eleição fui eleito para o Senado. Era comum a gente vir numa mesa como essa, Marcelo, Pedro, Miguel, e a gente observar as reclamações do setor produtivo, que o país não tinha segurança jurídica, que não era destino do investimento privado, que tinha que percorrer o caminho da segurança institucional, que as agências reguladoras tinham que avançar. E hoje, olha o que está acontecendo no Brasil. Esse pipeline de concessões rodoviárias é o maior do planeta. Não é só a nossa malha, né, Miguel, que é a maior, é também uma das maiores do mundo.
mas o Brasil tem o maior pipeline de concessões rodoviárias do planeta. Esse ano, Pedro, a vedete vai ser ferrovia, porque o Brasil tem carga pesada, não é mole. Veja bem, só o que cresceu a produção de soja nessa última safra, ministro Nelson Jobim, Rodrigo Maia, se fosse um país o crescimento, seria o 4º maior produtor de soja do mundo. O crescimento de um ano para o outro. Se fosse um país, seria o 4º maior do mundo. Então esse é o tamanho da produção agrícola nacional no Brasil Central, que precisa ser escoada para os portos. E a gente tem uma agenda muito virtuosa no mercado de capitais da infraestrutura nacional. Debêntures de infraestrutura, aliás, provavelmente, as 3 companhias que estão aqui estão em máxima histórica de valor de ação na Bolsa, na B3. A B3 não tem nem agenda mais para fazer leilão. Quem diria isso? Ontem eu fui num evento no BNDES e a B3 não tem agenda para marcar leilão de infraestrutura, porque o Silvio já fez 40, nós 20 e tantos. Então, assim, mais ou menos como salão de festa para casamento, que no Brasil é uma luta. Se você tiver sua filha para casar, você tem que marcar com 2 anos de antecedência, senão o salão está lotado. Pois a B3 está dessa maneira, ministro Nelson, lotada de leilão, de oportunidade para investimento na infraestrutura e o mundo olhando. Estava conversando aqui atrás, vou concluir a minha participação agora, passar a palavra aos companheiros aqui. Desde 2007 que o Brasil não recebia no ambiente de rodovia uma companhia estrangeira, presidente Rodrigo Maia, para fazer investimento na nossa infraestrutura. Nunca tínhamos recebido recursos dos fundos soberanos, da Arábia Saudita, de Singapura, para a rodovia também. Tudo isso agora começou a migrar para o Brasil. Dos últimos 22 leilões que fizemos em rodovias, foram 22 em rodovias nos últimos 3 anos, 16 vencedores diferentes, 7 companhias internacionais investindo aqui. Não é à toa que o Marcelo, na verdade, o nome dele é Marcello, italiano, e o Miguel é português. Então, eu estive lá em Portugal para conhecer a Brisas, e ela me falava, Brisa é uma companhia concessionária de Portugal. E eu perguntei assim, olha, como é que vai Brisa? Ah, vai muito bem. Só tem uma coisa ruim. Alguns anos atrás a gente viveu aqui uma crise e tivemos que vender a nossa participação na Motiva. Isso é a parte mais difícil para eles, ou seja, participar de Rumo, participar de Eco-Rodovias, participar de Motiva, como disse agora o Miguel, é certeza de negócio rentável, como é rentável e é economicamente dos principais destinos de investimento no mundo, o Brasil. O Brasil hoje é destino do investimento global e a nossa infraestrutura vai certamente se transformar e nós nos modernizamos. O Silvio disse aqui, Rodrigo, uma agenda legislativa importante que foi cumprida. E outras agora, como por exemplo a reforma tributária, que também foi super relevante para dar racionalidade ao país, a reforma previdenciária, que em outro momento o presidente Rodrigo participou ativamente. Então o Brasil se modernizou muito. E hoje é destino seguro para o investimento internacional, nacional e o investimento em infraestrutura. Então, acho que era essa agenda de 26, nós faremos aí, entre leilões de rodovias e ferrovias, pelo menos 20 esse ano. E a malha ferroviária certamente vai ser a vedete, porque, Pedro, com a saída de algumas rodovias que eram ativos principais, aumenta a atratividade relativa de ferrovias e eu acredito que ampliar ferrovias é um destino fundamental para o desenvolvimento, sobretudo do Brasil Central, como o Pedro colocou há pouco aqui. Obrigado, ministro. Ministro Silvio, acho que do teu lado também, um pouco da agenda de 26, acho que o mercado ainda, e muita gente aqui não compreende o quão transformacional para a competitividade da importação, da exportação é o leilão do Tecon 10. Então, acho que talvez eu queria te ouvir um pouco sobre essa agenda de 26 e, claro, também sobre esse principal ativo. Olha, primeiro, o que a gente tem observado hoje é, como tão bem disse o ministro Renan, é uma procura permanente de grandes investidores de fundos da Ásia, do mercado árabe e até fundos americanos que, com esse amplo diálogo que
está surgindo entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, começa a sinalizar para a volta do americano para o Brasil, que eu acho que isso é importante, que coloca o Brasil efetivamente no centro da geopolítica internacional, sobretudo porque nós temos ativos a oferecer no mundo. A gente tem hoje grandes projetos, o que está precificado é que dentro do governo nós temos hoje uma carteira para o ano de 26 de mais de 80 leilões, quando a gente pega energia, saneamento, rodovias, ferrovias, hidrovias, saneamento e também portos, aeroportos. Na nossa pasta, nós vamos ter na aviação, vamos fazer agora no dia 30 de março o leilão do Galeão, que a gente conseguiu construir um acordo na SESEX Consenso do TCU. Vai ser um grande leilão agora do Galeão, já que é um ativo da aviação brasileira, e ao longo do ano de 2026 nós faremos 19 leilões no setor portuário brasileiro, dos quais nós vamos ter o maior, como eu disse no primeiro momento, é o Tecon Santos 10, que a nossa expectativa é que nos primeiros 10 dias de março a gente faça a publicação do edital, para que em maio a gente possa fazer esse grande leilão. Nós estamos modelando ainda o edital para que a gente possa, ao lado da ANTAC, apresentar na próxima pós-carnaval o presidente Lula, e a partir daí a gente tomar uma decisão conjunta para que efetivamente a gente faça o Tecon Santos 10. Hoje nós temos uma movimentação de contêineres no Porto de Santos de 6,5 milhões de contêineres. O Tecon Santos 10 vai criar mais 3,5 milhões, ou seja, vai dobrar a capacidade das operações. Isso vai ampliar cada vez mais a competitividade do Porto de Santos. E, além disso, a gente tem procurado colocar, ministro Renan, na ordem do dia o setor portuário brasileiro, porque nós não podemos estar bombando, como diz meu filho, no agronegócio. Nós estamos batendo todos os recordes nesses últimos 3 anos de superávit na balança comercial, cada vez mais o Brasil abrindo novos mercados. Foram 500 novos mercados abertos pelo nosso governo. A gente está vendo grãos, petróleo, minério, entre outros insumos, crescente cada vez mais, e para isso a gente precisa ter portos estruturados. Então a gente está tendo um olhar não só para Santos, mas para um olhar, ministro Nelson, regionalizado do norte e do nordeste, para que a gente possa fazer esses grandes leilões nessas regiões do Brasil. Vou dar um dado importante também em relação ao Fundo da Marinha Mercante. Para vocês terem uma ideia, no governo anterior, em 4 anos, nós tivemos em contratos assinados 2 bilhões de reais do Fundo da Marinha Mercante. Em 3 anos do nosso governo, já são mais de 14 bilhões em contratos assinados para a indústria naval. E eu quero depois, eu falava ontem com o presidente André Esteves, em relação a essa nova agenda que surge para o setor da aviação brasileira. Vou dar um dado, você que conhece bem, Miguel. Em 2022, antes do presidente assumir o governo, nós tivemos em 2022 97 milhões de passageiros, 97. Fechamos o ano passado com 130 milhões de passageiros no Brasil. O que é que isso significa dizer? Que em 3 anos de governo foram incluídos mais 30 milhões de passageiros na aviação do país, saindo de 97 para quase 130. Então, os aeroportos brasileiros passaram a ser não só um hub de origem e destino para pegar o voo, mas a gente tem procurado, através do programa Investe Mais Aeroportos, fazer esses aeroportos em grandes hubs de desenvolvimento. Então, hoje a gente tem, por conta do transporte de cargas, por conta do crescimento que a gente está tendo também desses aeroportos, a gente está tendo grandes investimentos em hotéis, a gente está tendo hoje faculdades e universidades indo para o sítio aeroportuário, a gente está fazendo aí uma carteira de mais de 15 bi de terminais de cargas para ajudar nas operações de cargas do país, que podem ser novos hubs de desenvolvimento do Brasil. Então eu estou muito animado com o momento que vive a aviação brasileira. Temos desafios, mas eu acho que a gente vai avançar muito. E depois
de muitos desafios. A Latam saiu da recuperação judicial, anunciou a compra de 70 aviões da Embraer, a Gol saiu do Chapter 11, também saiu da recuperação, e a Azul, a gente espera que nesses próximos 30 dias também deva sair. Então a gente saneou as companhias aéreas, ofertando crédito através do FENAC de 5 bilhões, e agora se surge uma janela positiva, já que a TAP, a American Airlines, a Emirates, a Ibéria, grandes companhias aéreas começaram a voltar para o Brasil, tanto é que a aviação internacional cresceu mais de 14% em 25%. E isso aumenta o ticket médio, gera desenvolvimento, já que a cada 4 turistas que chegam no país, é uma oportunidade de emprego que é gerada. Eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil, isso dá paz social, dá dignidade, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, entre outros, mas o maior programa social do Brasil é emprego e renda. E o que nós estamos fazendo aqui, essa mesa, é tentar gerar emprego e renda para o povo brasileiro, que eu acho que esse tem que ser o papel central de todos nós. Obrigado, ministro. A gente tem pouco tempo hábil, mas ainda queria ouvir nossos amigos aqui uma última vez. Talvez vou começar desse lado aqui agora, Miguel. Você só contar 30 segundos? Claro. Eu fui para um evento com o Miguel Setas. E aí saiu lá no meu estado o Miguel falando em português e tal. Aí eu fui fazer uma visita numa comunidade. Aí teve Rodrigo, que virou e disse: Silvio, eu estou muito feliz que você já está trazendo turista para Pernambuco, mas era o Miguel. É só o turista que está cá há 18 anos, mas ele não consegue falar com o sotaque brasileiro. Miguel, talvez, nesse ponto, uma breve mensagem, eu sei que a gente está com tempo curto, mas uma breve mensagem, como se resumiria o 2026 da CCR, juros, leilões, eleição, como que dá para entender esse ano? Rapidamente, que acho que temos ali 1 minuto para cada um de nós. Vai ser um ano de execução, Lucas, um ano de um CAPEX, como o ministro estava ali comentando, entre os 8 e 9 bilhões de reais. Este ano já foi 8,7, não é? Portanto, mais um ano de execução. Se voltássemos 3, 4 anos atrás, nós estávamos fazendo 1 a 2 bilhões de reais de CAPEX, não é? Portanto, quadriplicámos o ritmo de investimento nestes últimos 3 anos e temos muitas obras para entregar. Eu acho que talvez a mais simbólica, a mais icónica, ministro, o senhor já esteve a visitar essa obra, o senhor sabe bem, Serra das Araras, não é? Uma obra que está 2 anos antecipada na descida, ministro, 1 ano antecipada na subida. Portanto, uma obra que era para entregar em 2029 e que nós vamos entregar uma parte em 2027 e uma parte em 2028. Portanto, uma obra fundamental, vai duplicar a velocidade de circulação na Serra das Araras, vai trazer qualidade, vai trazer segurança, coisa que hoje nós sabemos que é mais difícil, não é? BR-163, BR-101, Sorocabana, as obras associadas à nova Conceição de Sorocabana, as novas obras também associadas à PR Vias, portanto ao lote 3 lá no Paraná, tudo isso está em marcha, para além também dos investimentos que nós temos ainda aqui, também nos nossos ativos aqui em São Paulo, na área de mobilidade urbana, em particular nas linhas 8 e 9, ainda também algum investimento que ainda está para ser terminado, em particular do sistema de sinalização que está neste momento a ser upgraded, não é? Um ano também para fazer conclusão da transação de aeroportos, portanto esperamos o signing ao longo do ano, se tudo correr bem dentro do primeiro semestre, e portanto isso também já vai de uma certa maneira trazer maior simplicidade ao nosso portfólio. Muitas vezes aqui nas conversas com analistas, etc., aqui os investidores e os analistas queixam-se de uma certa complexidade, você próprio sabe disso, não é, Lucas? O nosso portfólio tem muitos ativos e, portanto, vamos reduzir 20 ativos, não é? 20 aeroportos, e ficar com um portfólio muito mais simples. E continuar a nossa trajetória de otimização, redução de custos. Há uma agenda tecnológica, o Guidotti falou nisso, há uma agenda tecnológica que para nós é muito entusiasmante, que é esta migração para a chamada indústria 5.0, inteligência artificial, generativa, big data, analytics, os free flows, digitalização, robotização, automação, são muitas tecnologias. Nós tivemos agora 10 dias na China, em Singapura e em Hong Kong a ver a aplicação dessas tecnologias. É uma revolução enorme que está chegando ao setor dos transportes e nós queremos estar na linha da frente dessa revolução. Portanto, o ano 2026 vai ser um ano de virada de página, não é? Portanto, um portfólio mais simples e crescimento que nós temos contratado e que tem que ser executado. Obrigado, Miguel.
Marcelo, queria te ouvir também algumas frases aí para 2026. Rapidíssimo, vai ser execução também para Ecovias. Temos importantes obras que serão entregues. O ministro sabe, o governador Valadares vai receber a duplicação de uma ponte muito importante. A 101 da Capixaba vai começar a duplicação de 90 quilômetros. A 153 são quase 600 quilômetros de duplicação que começam e não acabam. Realmente um ano de execução, e para nós seguramente que temos um ativo muito importante em São Paulo. O ministro Silvio comentou do leilão do Tecon 10, que vai gerar muita carga nova. Isso vai passar para o sistema Anchieta Migrante. O sistema Anchieta Migrante precisa de nova capacidade, e o Grupo Ecovias está empenhado em entregar os estudos definitivos da construção da terceira ligação São Paulo-Porto de Santos. Serão mais de 20 quilômetros, quase 17 em túnel. Os projetos serão totalmente concluídos este ano e entregues ao governo de São Paulo para poder começar a discutir a construção. Então, acho que isso vai ser o destaque da Ecovias. Obrigado, Marcelo. Pedro, fecho com você. Talvez um ano desafiador em 2025, uma nova página em 2026. Queria te ouvir um pouco da sua percepção para esse ano, por favor. Boa. 26 vai ser um ano, acho que super relevante dentro da Rumo, somente pelo entrego da primeira fase da nossa ferrovia no estado do Mato Grosso. Então, são os primeiros 170 quilômetros dessa ferrovia, fazendo com que a gente chegue cada vez mais próximo do coração do agronegócio, ali no Médio Norte mato-grossense. A gente inaugura esse novo terminal da Rumo, próximo da cidade de Primavera do Leste, em Dom Aquino, para uma capacidade de 10 milhões de toneladas de grãos adicional. Então, isso no terceiro trimestre desse ano, a gente vai começar, então, a fazer já o ramp-up dessa operação. Então, esse talvez seja o marco mais transformacional para nós agora nesse ano de 26. Mas vai ser um ano também, acho que super importante. É um ano que também a gente tem que fazer a resolução definitiva da questão da Malha Oeste. Então, tem aqui uma conversa com o nosso ministro Renan também, da devolução da Malha Oeste, né? O ciclo vai ser a primeira ferrovia que vai ter o seu contrato, não é, de concessão chegando a termo. Então, o lado da conclusão regulatória, bom termo desse ativo, também é uma garantia, não é, de que os novos investimentos vão ser realizados também, com todo mundo olhando, não é, esse futuro, sabendo que você começa, opera, termina, né, a bom termo, e esse ciclo se perpetua. Então, acho que esse vai ser também, acho que um dado super relevante, né, do ano de 26. E fora isso, só para a gente também, acho que dado o tempo que já concluiu, acho que similar aqui aos nossos colegas, é um ano de execução muito forte. Não é? Quando a gente olha o cenário macro que a gente vive, né, as taxas de juros, infelizmente, ainda em patamares mais elevados. A gente corrobora e espera, né, ministro Silvio, não é, que essas taxas sejam reduzidas ao longo do ano. E para quem investe em infraestrutura, né, isso é obviamente super relevante. Mas, dado todo o cenário, obviamente, é um ano onde a gente tem que ser bastante eficiente, bastante atento nessa alocação de capital e fazer com que cada real realmente aplicado traga o retorno esperado para que a gente consiga manter essa roda girando na velocidade que a gente espera. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. A todos, muito obrigado. Tem assunto aqui para mais um dia. Mas, em função do tempo, a gente encerra por aqui. Muita boa conferência a todos, boas reuniões. Obrigado.